gastropediatra Charles Angeli, tudo bem com vocês? Então hoje mais um vídeo sobre o curso Comer Bem para Ver Melhor. E hoje eu vou apresentar um conteúdo que eu considero extremamente importante para vocês que estão me seguindo aqui nesse curso e entendendo os tipos de alimento que devem consumir e agora entender sobre a disbiose. Eu resolvi trazer esse conceito aqui porque aqui no meu consultório eu falo muito sobre isso e eu noto que diversos pacientes, diversas famílias ainda não conhecem esse termo. Então eu queria trazer esse conceito para vocês que não entendem e até pedir um favor para vocês compartilhar esse vídeo para todos os seus amigos, todas as suas redes, para que esse assunto que é de extrema importância na atualidade, ele chegue a cada vez mais pessoas, para a gente ajudar. Porque a disbiose, vocês vão ver que eu vou falar aqui, vocês vão ver o quanto é importante a nossa flora intestinal, que aqui eu vou tratar com o nome de microbiota. E quando eu falo em disbiose, eu estou falando do desequilíbrio da microbiota, então da alteração da qualidade e da característica da flora intestinal de cada um. Essa disbiose, ela ela desencadeia diversas inflamações no corpo e ela interfere diretamente no eixo intestino-cérebro. Você já deve ter ouvido também esse termo, se não ouviu, veja só, é mais uma razão para esse vídeo ser compartilhado, para a gente entender o quão é importante o cuidado com a nossa alimentação, porque cada vez mais surgem evidências que a boa alimentação, o cuidado com a nossa microbiota vai refletir inclusive em doenças cerebrais, como eu vou trazer mais adiante, o que já se sabe hoje em dia. A disbiose, ela prejudica todo o corpo. Olha só, eu vou relatar aqui para vocês as principais disfunções. Então a gente vai ter distúrbios intestinais. E aqui a gente vai ter a alteração de absorção de nutrientes, o aumento do risco do câncer coloretal, a síndrome do intestino irritável, que até um tempo atrás se dizia que era uma coisa funcional e não tinha muito o que fazer. Hoje em dia, cada vez a gente sabe mais que uma das principais razões é a disbiose. E tratando esse paciente com síndrome do intestino irritável com probióticos, a sintomatologia melhora muito. Também está associado com o aumento de risco de doença inflamatória do intestino, a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. Então, olha só, isso como sintomas intestinais. Agora, como distúrbios cerebrais, veja bem, a gente tem já a relação da disbiose com o Alzheimer, com o Parkinson, com o autismo, com a piora da sintomatologia no autismo, com esquizofrenia, com depressão e ansiedade. Veja bem, coração, distúrbios cardiovasculares, então a doença arterial coronariana, o infarto agudo do miocárdio, a arteriosclerose, a dislipidemia, alterações de triglicerídeos e colesterol. Olha só, você vai vendo e aqui vendo como ter o equilíbrio da microbiota é importante para a gente proteger o nosso corpo de diversas doenças. Então, tá aí a importância de todo esse curso. Distúrbios metabólicos, então a obesidade, a diabetes mellitus tipo 2, a síndrome metabólica. Como distúrbios hematológicos, o aumento da coagulação sanguínea, então favorecendo a formação de coágulos de trombose. Tá? Distúrbios do sistema imune, isso eu tenho visto muito aqui no meu consultório. Crianças que passaram pela virose do momento, que eu não vou falar o nome aqui, senão o YouTube ele corta os vídeos, né? Mas diversas outras infecções de repetição, amidalites, otites, pneumonias, e usando antibióticos cai num ciclo de baixa imunidade. Então é o que a disbiose provoca, uma baixa imunidade. E a criança vai entrando num ciclo de infecções repetidas. Enquanto você não corrigir a microbiota dessa criança, ela vai persistir nesse ciclo de infecções. Porque aqui eu vou falar as causas. Então você vai ver que a principal causa hoje em dia é a alimentação. Então, alimentos ricos em gorduras hidrogenadas, então, resumindo, alimentos ultraprocessados e processados. O consumo exagerado desses alimentos é uma das grandes causas da disbiose na atualidade. E
associado a isso a pouca ingestão de fibras. Depois, a gente tem o uso indiscriminado de antibióticos, outros medicamentos que podem alterar a flora também. Aqui entra o corticoide, os anti-inflamatórios não esteroides, a nitazoxamida, o anticoncepcional oral, todos esses são associados com a disbiose, até porque muitos deles são de uso contínuo, né, e afetando a microbiota das pessoas. Toxinas ambientais também. Então a gente hoje em dia está exposto a pesticidas, ao excesso de cloro na água, que ela é usada para matar bactérias, mas no fim acaba se usando demais. Então esse excesso de cloro também altera a nossa microbiota. O bisfenol A, que é o BPA, né, que isso você já deve ter ouvido falar, ele era mais frequente em mamadeiras de bebês, em embalagens plásticas, e quando elas eram submetidas a um aquecimento, liberava essa substância. Hoje em dia a maioria dos utensílios para bebês, e ele é livre de BPA, mas preste muita atenção se você aquece no micro-ondas comida em potes plásticos, que eles não contenham BPA, senão você está aumentando o risco dessa intoxicação com essa toxina exógena. E vamos ao tratamento. O tratamento, a gente vai ter a associação de pré-bióticos e probióticos. Então, pré-bióticos é a comida, é o alimento para essas bactérias. E os probióticos são as bactérias, os lactobacilos, as bifidobactérias propriamente ditas. Então, olha só, quando a gente fala em pré-biótico, a gente está falando em alimentos saudáveis, da natureza. A gente está falando em fibras vegetais. Essas fibras vão estimular tanto o crescimento como a atividade desses lactobacilos. E a gente vai encontrar essas fibras na forma de fibras solúveis. Então aqui a gente tem todos os vegetais, todas as frutas, todos os legumes, as verduras fibrosos, com polpa e fibrosos também, o brócolis, a couve, tudo isso vai ajudar a gente a ter o alimento ideal para a nossa microbiota, a nossa flora intestinal. Junto com isso, grãos integrais, então aveia, linhaça, quinoa, gergelim e por aí vai. Feijões, né, as leguminosas também, fontes de fibras que vão servir como pré-bióticos. Depois disso, a gente tem os probióticos propriamente dito. E hoje em dia, cada vez a gente consome menos. Por quê? Antigamente a gente comia alimentos que vinham da terra, né? Então a gente tinha um acesso maior a alimentos naturais. Hoje em dia os alimentos vêm de longe, vêm cheios de conservantes, de protetores de casca. Então já existe maçã, por exemplo, que elas são envoltas numa cera comestível, mas essa cera impede o contato dessa maçã com qualquer coisa, inclusive com bactérias do bem. Então a gente consome cada vez menos. Aonde a gente vai encontrar probióticos é no kefir, em iogurtes naturais, mas iogurtes naturais, preste muita atenção de não confundir com bebidas lácteas, iogurtes cheios de corantes, de cores e aditivos alimentares, e o Yakult. Tá? O Yakult, ele tem a história de ter lactobacilos, mas ali a gente sabe que a consistência, a característica desses lactobacilos, a quantidade, e eles não têm proteção para passar pelo ácido do estômago. Então, não leve o Yakult como uma fonte de lactobacilos para você. Tá? Ele é só um leitinho doce e azedinho. Depois disso a gente tem a kombucha, que é um chá de probióticos. A gente tem o chucrute e picles, né? Então pepino em conserva, azeitona em conserva, cebola, rabanete, essas coisas que se colocam em conservas, elas vão conter probióticos. Muitas pessoas, hoje em dia, e eu recomendo para quase todo mundo que quer ter mais saúde, que consuma probióticos ou de forma natural, diariamente, ou em forma de cápsulas. Já existem hoje em dia diversas formulações nas farmácias que já vêm prontas. Eu gosto muito de formulações que a gente determina qual é a queixa da pessoa, qual é a condição de patologias associadas, e a gente consegue formular probióticos específicos para patologias e órgãos e sistemas
do corpo, dependendo da clínica de cada pessoa. Veja bem, olha só que interessante. E aí, gostou do conteúdo? Então aproveita, clica aqui no gostei. Se você ainda não está inscrito no meu canal, aproveita e se inscreva. Conheça todo o conteúdo bacana que eu tenho aqui no meu canal. Conheça essa playlist. Aqui na descrição embaixo eu vou deixar o link para essa playlist que está criando um curso, como eu chamei ele mesmo, uma sequência para ver do início ao fim, trazendo essa sequência de vídeos para ajudar você, toda a sua família. Compartilhe para todos os seus amigos caírem cada vez mais nessa armadilha encantadora que é comer bem para viver melhor, para ter mais qualidade de vida, para ter mais disposição. Você vai ver a diferença que isso vai fazer quando você comer assim como eu, como a minha família comemos. Certo? Um grande abraço, fiquem todos bem, até o próximo.